Perfeito. Pode iniciar. Pronto, tá, da maravilha. Bem, meus irmãos, com grande satisfação que nós estamos aqui mais uma vez, compartilhar esse momento aqui com os irmãos nesta semana de oração, né? E quando a gente fala em semana de oração, vem algumas coisas na nossa mente, né? A primeira delas é a oração. Uma semana de oração sem oração não é semana de oração, na verdade. E uma oração, ela está sempre envolvida com a fé, com a nossa fé. E eu gosto de trazer aqui esse tema, foi pensando nisso que eu trouxe aqui esse tema, para nós discutirmos, conversarmos um pouco aqui sobre, em especial sobre esse texto de Efésios 2, verso 8. Claro que vamos ver outros versos e vamos aprofundar um pouco mais nesse assunto sobre fé. Mas aqui nesse texto de Efésios 2, 8, é interessante, porque eu confesso aos irmãos que até mesmo eu, quando li, eu entendia de uma maneira e somos levados a crer dessa maneira. De que maneira? Veja só o que Paulo diz aqui. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, o que é o dom de Deus? Né? A fé ou a salvação? Né? O que não vem de nós é a fé ou a salvação? O apóstolo Paulo, ele resume o plano da salvação nessa frase. É muito linda essa frase. Pela graça sois salvos por meio da fé. Né? Mas aqui fica essa pergunta: o que não vem de nós? Porque ele diz, olha, e isso não vem de vós. O que é que não vem de vós? A salvação ou a fé? Aí ele termina, conclui dizendo, é um dom de Deus. Né? Todos nós nascemos com a capacidade de ter fé. Seja crente, seja descrente, filho de crente ou filho de descrente, você tem aquela capacidade de ter fé, de crer em algo. Com o tempo, as pessoas desenvolvem essa capacidade. E alguns escolhem desenvolver a fé em Deus, e outros, enquanto outros escolhem desenvolver a fé no mundo, na sua força, no poder que ele vê nele mesmo, no seu trabalho, no seu dinheiro, na sua educação e por aí vai. Né? Mas sabemos que Deus ele é a fonte de tudo, ele é a fonte de tudo que é bom. Então podemos dizer que desde o princípio a fé e a salvação são como a chuva ou o sol, não está disponível para todos, cai sobre todos. Mas aqui o apóstolo Paulo, ele diz aqui, segundo essas palavras, o que isso significaria, né? O que não vem de nós é a fé, a salvação. E eu confesso que por muito tempo a gente leva a crer, olha, isso não vem de vós, é dom de Deus. Ou seja, a fé. A gente pode dizer os dois é um dom de Deus. Quando olhamos no sentido de que Deus é autor de tudo, é o nosso Pai e Ele coloca em nós todas as coisas, né? Mas especificamente esse texto aqui é o que nós queremos conversar um pouco com os irmãos, né? O que não vem de nós é a fé ou a salvação, né? O que é isso? Esse isso aí que o apóstolo Paulo fala está se referindo aqui. Algumas igrejas, e conhecemos uma delas aí, que é o ensinamento do calvinista, né, por exemplo, o calvinismo, eles ensinam que a fé é colocada no coração dos escolhidos, enquanto que aqueles que não são escolhidos não têm essa fé de Deus, a fé do Evangelho, né? É como se Deus escolhesse alguns para a salvação, para ter fé, e outros não, né? Mas nós não podemos seguir essa linha, porque a gente vê isso como Deus não tem o favoritismo, né? A salvação é a fé que Deus coloca ao alcance de todos nós, né? O significado de fé, mais de 90% do significado de fé, a palavra fé aparece nas Escrituras, está relacionada a Deus, a sua palavra, relacionada ao Evangelho, mas ela também significa, como vocês vão estar vendo na letra B aí, convicção sobre algo ou alguém, uma confiança, uma fidelidade, uma lealdade, uma constância, um crédito moral que você coloca em alguém, uma garantia, né?
Isso também as Escrituras encaminham essa palavrinha fé, em grego pistes, nessa linha, certo? Então não é exclusivamente fé em Deus e no Evangelho, mas fidelidade, fé no seu dia a dia, nas coisas que você tem que fazer, né? A salvação é um dom de Deus, né? Romanos 5, de verso 15 ao 18, é claro em dizer várias vezes que a salvação é um dom gratuito, Cristo Jesus é um dom gratuito, é o dom da graça, é o dom da justiça. Em Romanos 6, 23, diz: o dom de Deus é a vida eterna por Jesus Cristo, Cristo Jesus. Então aí fica muito claro: salvação é um dom de Deus, o dom de Deus é Cristo. Então, desde o início, Deus sempre ofereceu vida ao homem como um presente, nunca como um pagamento. Levítico 17, verso 11, já estava lá escrito, né? A vida da carne está no sangue. Eu vou-lo tenho dado sobre o altar. Não sou eu que dou, não é João, não é Valdomiro, não é nenhum de nós, mas é Deus quem dá sobre o altar. E isso para fazer expiação por vossas almas, né? A salvação é o dom que Deus oferece. E a fé é o meio pelo qual o homem recebe esse dom, né? A graça, meus irmãos, é como eu já falei, é como um sol que brilha sobre todos, e a fé é como a nossa abertura, abrir uma janela para deixar esse sol, essa luz entrar, né? No livro de João 1, verso 4, é dito que Jesus, o Verbo, tinha vida e essa vida estava em Cristo, né? E essa vida estava nele e era a luz dos homens, para os homens, né? Para todos, né? Essa vida que ele nos oferece é um presente celestial, não custa nada, é uma nova vida, livre de pecado, algo que não merecemos, mas que recebemos pela graça. E Paulo explica que só através de Cristo Jesus é possível ter vida, e vida em abundância, como disse Jesus, né? Nós encontramos aí a fé em Deus e a fé no mundo. Efésios 2:8, como já lemos, diz que somos salvos pela graça, por meio da fé, ou seja, a graça de Deus, mas a fé é a nossa resposta. João 3,16, todo aquele que nele crê, não é apenas um ou outro, mas todo aquele. A graça é como o sol que brilha sobre todos, como já falei. Todos nascem com a capacidade de crer, mas para onde eu estou direcionando essa fé? Para Deus ou para o mundo? As pessoas, meus irmãos, muitos, né, às vezes, muitas pessoas aí, que não creem em Deus, demonstram, às vezes, mais fé do que pessoas que creem em Deus. Tem pessoas que têm mais força, confiança em suas conquistas, em desbravar, em atingir certos alvos, metas, do que muitas pessoas que creem. Vocês concordam? Então, fé, no fundo, não é acreditar que algo vai dar certo. Fé, no fundo, é acreditar que algo vai dar certo, seja ela na volta para Deus ou para o mundo. Eu tinha um amigo que ele colocou uma vez no carro dele, tenha fé, né? E eu perguntei, mas tenha fé, por que você não colocou tenha fé em Deus? Não, porque a pessoa que está atrás, que vai ver essa faixa, eu não sei qual é a fé dele, né? Então, às vezes, há pessoas que precisam ter fé, né? Claro que a fé em Deus, ela nos leva à salvação, ela nos leva ao conhecimento do Evangelho, nos leva à vida eterna e nos tira do pecado para uma nova vida. Muitos crentes, e eu até fiquei pensando nisso, às vezes eu me coloco nessa posição. Fico esperando que Deus lhe dê fé para tomar certas decisões importantes na vida, né? É que não, estou aqui em busca de fé para fazer algo, mas às vezes nós precisamos ir à frente e fazer, né? E assim a gente termina adiando certas conquistas. Por quê? Porque estamos esperando Deus nos dar fé para darmos um passo.
Enquanto que outros, meus irmãos, seguem em frente com a coragem, uma determinação que, infelizmente, muitos crentes não têm. E olha que o crente tem à sua disposição os céus, tem à sua disposição o Evangelho, a palavra de Deus, né? E aí a gente vê que muitos, mesmo sem crer no Evangelho, terminam confiando em si mesmo, terminam conquistando grandes coisas, grandes vitórias, enquanto que o crente fica, às vezes, um pouco amarrado, né? Esperando talvez essa fé para fazer algo. Mas isso que nós precisamos entender, que a fé já está dentro de cada um de nós precisamos desenvolvê-la, né? Precisamos desenvolvê-la. A diferença está na atitude. Fé não é só esperar, é agir com confiança, né? Hebreus nos diz que sem fé é impossível agradar a Deus. A fé ela é essencial para tudo. Sem ela não há salvação, não há vida espiritual, não há comunhão com Deus. E aí a gente se pergunta, mas o que é a fé? O que é a fé? A fé não é um sentimento. A fé não é um esforço humano para você convencer Deus. Fé é crer naquilo que Deus falou em sua palavra. Isso é fé, você ler e crer naquilo que está escrito. Romanos diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. A nossa fé na palavra, Lucas 7,50 diz: a tua fé te salvou, Jesus disse. A tua fé te curou, é a tua fé. A vossa fé é anunciada em todo mundo. A fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus, né? Como já disse em Hebreus 11:3, eu gostaria de trazer aqui, a fé é o canal pelo qual que recebemos a graça, né? O justo viverá pela fé. Romanos 1,17, Paulo trouxe esse texto lá de Abacuque. Viverá pela fé ou de fé em fé, né? Esta vitória que vence o mundo, a nossa fé. E sem fé é impossível agradar a Deus, né? Como já disse, não é um sentimento, é crer no que Deus falou e confiar em sua palavra, né? A fé de Deus. Será que Deus tem fé? Você já parou para pensar um pouquinho nisso aí? Hebreus 11, verso 3, é dito que através da fé entendemos que os mundos foram moldados pela palavra de Deus. De modo que as coisas que são vistas não foram feitas das coisas que aparecem. Deus falou e as coisas se fizeram. Do invisível, ele trouxe algo a ser visível. É algo que não dá para nós entendermos e compreendermos, apenas acreditar pela fé que foi assim que foi feito, né? Essa é a fé de Deus. Ele fala e tudo passa a existir. Do nada, pela sua palavra, tudo foi criado. E o mais gostoso de tudo isso é que Cristo nos leva a ter essa fé. A fé é nossa, mas o poder é de Deus. O Salmo 8 nos mostra que quando o homem foi criado, Deus o colocou em um local, em um jardim, como nós sabemos, e Deus deu a ele poder e autoridade sobre todas as coisas. O homem ia ser um semideus. Esse era o objetivo de Deus, né? O homem fosse um Deus aqui, né? Aqui, nesse mundo. Mas nós sabemos o que aconteceu, né? Salmo 8 diz que nós somos, o homem foi feito menor do que os anjos, e outras versões diz menor do que Deus, né? Mas menor que anjos é a versão talvez melhor de ser compreendida, né? Então, Jesus veio ao mundo para mostrar que quando o ser humano se une à palavra de Deus, é capaz de superar obstáculos que parecem, a princípio, intransponíveis ou impossíveis. A fé verdadeira não depende do que se vê, mas do poder e daquilo que Deus diz em sua palavra, certo? Pedro,
Pedro fez algo impossível, andar sobre as águas, ao ouvir o chamado de Jesus. Josué ele marchou ao redor de Jericó por 7 dias e depois tocaram trombetas e aqueles muros vieram ao chão. Coisas absurdas, ilógicas, não tem lógica uma coisa dessa. Elias orou e o fogo do céu, desceu fogo do céu, consumindo aquela oferta, aquele sacrifício, em 1 Reis 18. Eliseu realizou também muitos milagres, multiplicou alimentos, ele curou doenças e até ressuscitou crianças. A gente pode dizer esses homens, João, mas foram homens escolhidos por Deus, né? Pedro, Josué, Elias e muitos outros foram escolhidos por Deus para determinadas obras. Nós não precisamos fazer essas grandiosas obras, a gente precisa fazer pequenas obras que estão à nossa frente, à nossa disposição. Nós não podemos ficar entrevados sem poder fazer pequenas obras que já estão à nossa disposição, à nossa frente, que a gente pode fazer, né? Deixa essas grandes obras, se vierem a acontecer um dia, para a glória de Deus, se for da vontade de Deus, irá acontecer com alguém, mas essas foram as grandes obras que esses homens fizeram, né? Deus chama a todos e todo aquele que se aproxima dele pode crer, porque ele mesmo nos deu os meios de crer que a sua palavra, o seu espírito e as suas promessas, né? Desenvolver essa fé, ela cresce dentro de nós, como a gente desenvolve ela, o que fazer. O primeiro passo é acreditar que Deus existe. Então, quando você vai falar com alguém, e as pessoas dizem, não, mas eu não creio em Deus. Para a fé explodir, aquela fé germinar, aquela fé gerar vida, ela precisa primeiro acreditar em Deus, né? A fé em Deus, a fé no Evangelho, precisa acreditar. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então, o primeiro passo da fé é essa, é reconhecer a existência e a bondade de Deus, né? Será que eu realmente vivo como alguém que crê que Deus está presente em todas as coisas? O outro passo é ouvir a palavra de Deus, como nós já falamos anteriormente, de sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, a fé nasce quando o coração se abre para escutar o que Deus fala. E vem aí a reflexão: será que eu tenho separado tempo para ouvir a voz de Deus todos os dias? O outro passo é crer, pregar e viver o Evangelho. Jesus mesmo disse lá em Marcos: ide por todo mundo, pregai o Evangelho, e estes sinais seguirão os que creem, né? Falarão novas línguas, pegarão em serpentes, milagres, e esses sinais seguiram os apóstolos, e segue todo aquele que prega o Evangelho. Então, Cristo deixou essa ordem e dizendo que esses sinais o seguiriam. A fé verdadeira se manifesta em ação, anunciar, orar e ver milagres, né? Tenho colocado minha fé em prática, levando a palavra e confiando no poder de Deus. E um outro ponto é ver o mundo espiritual. Isso aqui é maravilhoso. Eu fiquei pensando, se nós conseguíssemos ver o mundo espiritual, eu acho que a nossa fé seria potencializada de uma forma tremenda. Juízes 6,12 diz que o anjo do Senhor apareceu a Gideão e disse: o Senhor é contigo, homem valoroso. No livro de Segunda Reis, nós temos ali o episódio em que Eliseu orou: Senhor, abre os olhos do moço para que veja. E eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo. O moço de Eliseu viu o invisível. Então, quando a fé amadurece, meus irmãos, passamos a enxergar além do natural. E eu imagino, quando, se nós tivéssemos essa oportunidade de vermos anjos, imagino como a nossa fé iria ser fortalecida. É claro que a nossa fé é fortalecida pelos pontos anteriores que nós lemos, ouvir a palavra, praticar. Mas imagine aí você ao ponto de você ver anjos
ver anjos. Gideão viu, falou. Eliseu, ele já tinha visto tudo aquilo ali, apenas orou para que aquele moço dele também visse. Eu creio que o nosso Senhor, ele também via. Isso aí, todos nós podemos sim, com as bênçãos de Deus, ver. Isso irá ser um fortalecimento para a nossa fé tremenda. Um poder inimaginável o homem vai atingir. E o ápice da fé é ser transformado na ressurreição. O texto diz: nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também vivificará o nosso corpo mortal. Então, esse é o ápice da fé, ser transformado à semelhança de Cristo numa ressurreição. Começamos e terminaremos numa ressurreição. Esses são os passos. Crer que Deus existe, ouvir a sua palavra, pregar, agir com fé, com firmeza, com certeza que Ele vai estar conosco, vai nos acompanhar, que a gente não coloque obstáculos maior do que o Deus que pode tirar esses obstáculos. Que a gente tenha sempre a força e a firmeza de dar um passo, de nunca ficar emperrado, sabe, com medo de tomar certas decisões. Porque quando nós dermos esses passos, nós vamos ver o invisível. Quando o povo de Israel estava lá, naquele momento, fugindo de Faraó, eles, de um lado, tinha montanhas, do outro lado, outra montanha, na frente tinha um grande mar, e eles não sabiam o que fazer. E o que aconteceu? Quando Moisés foi lá conversar com Deus, aí Deus disse: por que clamas a mim? Diz ao povo que marche, diz ao povo que marche. E aquele povo, ao tocar nas águas, nós sabemos a história, as águas se abriram. Josué e Caleb, quando os homens voltaram, os 12 príncipes, né, que foram enviados para ver a cidade, a nova terra, que eles voltaram extasiados com o que viram. E nós sabemos que os 10 de lá disseram: ah, não, lá tem gigantes, tem grandes homens, nós não vamos conseguir, é melhor nós não irmos, é melhor nós ficarmos por aqui mesmo. E Josué e Caleb disse: não, vamos lá, que Deus nos deu a firmeza, a convicção de que Deus estava com eles. Deus nos trouxe até aqui para essa grande vitória, está aí à nossa frente, nós vamos, e nós sabemos que eles não foram. Josué e Caleb foram os únicos que passaram em geração a pisar na terra. O espírito de Josué e Caleb, eu oro para que esteja dentro de cada um de nós. Porque Deus fala, o homem ouve, crê com o coração, confessa com a boca, e assim nós iremos experimentar o poder de Deus. Romanos 4, 20 a 22, é-nos dito de Abraão que ele não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi o quê? Fortalecido na fé. A fé de Abraão foi uma grande fé sair. Olha, Abraão, sai da tua casa, da tua terra, da tua parentela e anda. Vai que eu vou te mostrar para onde tu vai. Mas a fé de Abraão foi se desenvolvendo com o tempo, através das provas e das experiências. E essas provas e experiências que surgem em nossas vidas é para isso aí, desenvolver a nossa fé. As lutas são academias espirituais onde a fé é treinada. As provações têm enfraquecido ou fortalecido a minha fé? Fica aqui uma pergunta para nós. A conclusão, meus irmãos, é que a nossa fé é a mão que se estende para receber o presente da salvação. Sem fé, o presente de Deus fica sobre a mesa, não no coração. Deus já ofereceu o maior presente, a salvação em Cristo Jesus. Mas é preciso estender a mão da fé para receber. A graça é o presente de Deus e a fé é a chave que abre o coração, que abre a chave que abre. E voltando ao primeiro texto que nós falamos aqui, a pergunta que nós fizemos:
o que não vem de nós, né? A salvação, a fé ou a salvação não vem de nós, é dada por Deus. A fé está em nós, precisa ser desenvolvida. Que nós possamos desenvolver essa fé para que possamos ver o invisível, né? E através de Cristo Jesus sermos mais que vitoriosos. Que Deus nos abençoe hoje e sempre. E eu vamos aqui orar, pedir a Deus as bênçãos celestiais, e, acima de tudo, pedir que o Espírito dele nos encha e que nós possamos a cada dia ter fé, uma fé firme e inabalável em Sua santa palavra. Oremos. Grande, santo Deus Todo-Poderoso, louvado e engrandecido seja o Senhor. Aqui nós estamos gratos por esse momento onde paramos um pouco para ler a tua palavra, mas em especial para aprender um pouco mais sobre fé. E desde já pedimos a ti que o teu Espírito, ó Senhor, venha nos encher, venha nos capacitar, venha nos fortalecer nessa caminhada cristã. Que a fé que já está dentro de cada um de nós seja desenvolvida, Pai, seja fortalecida e que possamos em breve ver o invisível. Que a nossa fé seja um grande testemunho para a tua honra e para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, irmão João. Louvado seja Deus por essa maravilhosa palavra que o irmão nos trouxe para a nossa meditação.